Glória a Deus. Amém? Pastor João estava falando ali comigo. Devido à abertura das igrejas, a gente mandou os músicos. Você vê que a gente está começando do zero, né, irmão? Queria ter um bispo assim, né? Que abençoasse assim, né? Então, se você toca, ou você canta, ou você é um adorador, venha nos ensaios. Procure o pastor João no final do culto. Amém? Nós estamos levantando um time novo aí. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos sentindo falta aqui, mas as nossas igrejas estão na bênção. Então é isso que importa. Amém? Aqui Deus vai nos dar graça. Logo, logo a gente vai estar de novo daquele jeito em nome de Jesus, tá bom? Mas o que importa é que está uma bênção. Né? A igreja de Vila Verde, da Tiradentes, da CISP, de Itaquá. Agora estamos abrindo já lá no Itaim Paulista. O pastor Luiz vai estar assumindo lá. Agora estamos abrindo também um núcleo, se Deus quiser, aqui no Jacuí, na Vila Jacuí. Deus está fazendo, irmão, amém? É isso aí. Deus é bom. Vamos nos colocar em pé, queridos. Abra a tua Bíblia comigo. No livro Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 15. Quero ser breve na minha mensagem, mas eu tenho um recado de Deus para a tua, para a minha, para as nossas vidas. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Vou repetir. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Só até aí, feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite, ministra as nossas vidas, nos ensina a tua palavra, nos ensina essa verdade que é poderosa, em meio a tanto caos, em meio a tantas lutas, em meio a tantos embates. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, nós estamos aqui, Senhor, para sermos direcionados e ministrados por ti. Desde já, Senhor, eu te exalto, eu te bendigo, eu te louvo. E eu creio que o Senhor tem ensinamentos aqui profundos aos nossos corações. Usa-me pela tua graça e pela tua misericórdia. Que a minha verdade seja a tua verdade, Senhor. Desde já eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Amados, esse texto de Cantares de Salomão, ele traz a narrativa de uma verdade que acontecia muito na época. Qual é essa verdade? As raposas, o que elas faziam? Tinha lá o vinhedo, que eram pé de uva, de vinha. E o que essas raposas faziam? Elas iam, e antes mesmo que a vinha desse a uva, quando dava flor, as raposas já iam e comiam. Agora, olha que interessante isso aqui. Naquela época, como isso acontecia muito, o que os agricultores faziam? Eles então tinham cães farejadores para pegar as raposas e matar, para que não houvesse dano às suas vinhas. Mas o que as raposas faziam? As raposas iam e urinavam ao pé da vinha. Por quê? Porque o cheiro da urina da raposa tirava o faro do cão. Então, quando o cão saía para ir atrás da raposa, o próprio cheiro da urina da raposa tirava o cão do faro. E com isso as raposas não eram abocanhadas e nem morriam. Então as raposas iam se multiplicando, e na multiplicação das raposas, inclusive as raposinhas, as filhotes, elas iam e acabavam com toda a situação da vinha. E aí o que acontecia? O agricultor não conseguia plantar uma vinha. O agricultor não conseguia ver a vinha dele expandindo, crescendo, multiplicando. E aí ele tentava com o cão,
mas o xixi da raposa dava um jeitinho para que o cão não conseguisse apanhá-la. Olha que coisa, irmãos. Eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu quero trabalhar com dois paralelos aqui. Eu quero trabalhar com a igreja e com a tua vida pessoal, a tua família, o teu casamento. Eu quero trabalhar algumas verdades, algumas revelações que estão aqui e que a gente pode pegar e colocar dentro da nossa família e colocar também aqui dentro da igreja. Para você que tem ministério, para você que é líder de célula. Eu não sou muito de parar para ver televisão, mas nesse frio, acho que eu nunca vi tanta televisão igual vi ontem e hoje. Hoje eu vim aqui, preguei de manhã, estava uma bênção, depois fui para casa e à tarde eu fiquei vendo algumas coisas. Vi 2 programas. Nesses programas que eu vi, os 2 programas trataram de assuntos parecidos. Um de uma socialite que tem algumas marcas na sua alma, e uma das maiores marcas que ela tem na sua alma foi ter pego a sua mãe traindo o seu marido, o seu pai no caso, e ela foi e falou para o pai meio que não acreditou, depois isso ela criança, hoje não, hoje ela é uma mulher, ela apanhou da mãe, do pai, um rolo danado, mas enfim, aquela cena de pegar a mãe traindo o pai marcou a vida dela. Já me trocando para vir para cá, estou aqui me trocando e estou ouvindo, não estava nem vendo o programa, tratando de uma outra situação, de uma traição pelo WhatsApp. Nem sei o desfecho que deu. O cara do programa estava tentando lá ajustar. Eu queria começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta aqui para você. Nessa era digital, partindo da ideia que nós somos cristãos, sim ou não? A minha pergunta é a seguinte: quem aqui nunca mentiu? Quem aqui talvez nunca apagou uma mensagem de WhatsApp? Porque a partir do momento que eu apago uma mensagem do WhatsApp, eu estou mentindo, sim ou não? Porque omissão e mentira caminham juntos, sim ou não? Sabe qual é o grande problema e aonde eu quero chegar? A gente nunca pensou dessa forma, ou não pensa dessa forma. Sabe o que eu aprendo com esse texto? O que derruba uma família não é um elefante. O que derruba uma igreja não é um elefante. O que derruba um relacionamento não é um elefante. O que derruba hoje as pessoas, as famílias, a igreja, são raposinhas. O que são raposinhas? Pecadinhos de estimação que nós caminhamos com eles e achamos que não vai dar em nada. E o pior, você já reparou que em toda mentira tem uma boa justificativa? Ninguém mente e não justifica. E essa justificativa é o que o Senhor falou comigo. É o xixi da raposa. Que é para enganar. Que é para tentar dar um jeitinho. Mas não tem jeitinho. Aí é chover no molhado. É errar em cima do erro. É tentar disfarçar diante de um Deus que tudo sabe. Eu não sei se está me compreendendo. Às vezes a gente mente. E aí a gente quer justificar a nossa mentira. Ah, mas, irmão, não tem mais. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Sim ou não? Eu quero trabalhar com vocês aqui 4 áreas de atuação que essas raposinhas, elas trabalham com liberdade, quando nós damos essa pseudo-liberdade para elas. A primeira área é a área da transparência. Aonde não existe transparência, tem raposa cavando. Pode esperar o tempo que esse muro vai cair. Porque a transparência, ela é tudo. Eu vejo como Jesus tratava os discípulos. Jamais você vai ver Jesus enrolando os discípulos. Jesus chegou diante de Pedro e só faltou falar que Pedro era o próprio diabo. Porque Jesus repreendeu o demônio na vida de Pedro, e Pedro olhou para trás, eu acho, e falou: mas quem é? É eu? Para trás de mim, Satanás. Em nenhum momento Jesus deu jeitinho. Pedro, vem aqui, ó. O inimigo falou que está te peneirando. Eu não sei se você vê dessa forma, eu vejo Jesus muito autêntico. Quando Jesus vai atrás de Zaqueu, o Senhor sabe de todas as deformações de Zaqueu.
Mas o que chama atenção, talvez aos olhos do Senhor, é que Zaqueu agora está de uma forma transparente. Quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu vomita os seus pecados e a salvação chega naquela casa. Porque Zaqueu parou de dar jeitinho. Interessante que todos aqueles que Jesus chamou eram homens que tinham problemas. Jesus não chamou nenhum santinho para andar do lado dele. Mas o Senhor sempre pregou a verdade. Jesus sempre pregou que a única coisa que nos liberta é a verdade. João 8,32. Nós precisamos aprender a ser transparentes. Nós nunca vivemos uma época de tanta falta de transparência, aonde a gente cuida de famílias. Então às vezes você vai na família, a mulher não pode ver o celular do marido, o marido não pode ver o celular. Mas que é isso? Pelo amor de Deus. Como que eu e a minha mulher, minha Bíblia diz que nós somos um, e entre nós há coisas escondidas. Se tem algo escondido, se tem algo em trevas, é porque tem demônio atuando, tem raposinha trabalhando. Um dos casos que eu vi hoje foi isso. A mulher descobriu um negócio no Zap, o cara não quis mostrar, e ficou um negócio ali, e o cara preferiu sair de casa. Agora, depois não sei quanto tempo, o cara quer voltar com a esposa, vai em rede nacional falar que realmente houve traição. Aí. Por quê? Porque nós estamos formando uma família deformada. Porque hoje vem entregar dízimo, o dízimo esse é do marido, essa é da esposa. Não, meu irmão, é o dízimo da nossa família, da nossa casa. Não existe família subdividida, porque a tua Bíblia diz que reino subdividido não prospera. Esses dias eu peguei um casal, e aí a esposa falou assim: eu não sei quanto ele ganha. Como assim? Eu também não sei quanto você ganha. E aí fica um brigando com o outro, e ambos colocando a urina da raposa para justificar a sua convicção, a sua certeza que não é bíblica. Espera um pouquinho, irmão, nós estamos no mundo ou estamos a serviço de Deus? Somos uma igreja, famílias transformadas ou não? Ah, bispo, mas foi só uma mentirinha. É por muito menos o inferno está assim, ó. Ontem a gente estava com a pastora vendo o seriado lá da Jezabel. Nunca tinha visto, ontem eu parei para ver. É legal que você vai batendo com a Bíblia e tal. E aí, teve um momento que eu falei assim para Solange, falei: nossa, essa mulher é terrível, hein? Que mulher. Aí a Solange falou assim para mim: eu sei, ela é óbvio, mas só tem Jezabel onde tem um Acabe. E eu concordo com ela, porque eu já preguei muitas vezes isso. Mas o problema de Jezabel não era só se crescer em cima de Acabe, se promover em cima de Acabe. O problema de Jezabel ia muito além. Ela era manipuladora, mentirosa, traidora. Ela era um instrumento nas mãos de Satanás. Então não é porque o Acabe era fraco, mole, incrédulo, acreditava a sua fé. Geralmente, nunca a um profeta verdadeiro, mas sempre a um profeta. Porque o que mais tinha era profeta de Baal na época, profeta que não era da parte de Deus, que isso dava o direito dela ser o que ela era. Isso aí é pegar o xixi da raposa e querer dar jeitinho. Irmão, eu nunca vou cobrir um erro com outro erro. E sabe o que tem acontecido? Casamentos destruídos. A igreja, ela vai minguando. Sabe por quê? Porque as raposinhas trabalham. Porque a pessoa começa: hoje eu não vou no culto por causa do frio, amanhã eu não vou no culto porque eu tenho que ir no shopping, outro dia eu não vou no culto porque eu tenho que passear. Nada contra, mas você toma cuidado, porque as raposinhas estão tirando a sua fé, como o pastor João acabou de ministrar aqui. A igreja hoje, ela é uma igreja apática. Eu não estou falando de Bethesda, eu estou falando de uma forma macro. A igreja só se anima quando o bolso está animado, quando o bolso está cheio, está todo mundo feliz. Mas no momento das lutas e adversidades, a gente meio que parece que estagna, parece que deixa de acreditar. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. É a nossa fé que tem que ser trabalhada.
E eu só vivo com a fé trabalhada quando no meu coração há transparência. Diga para o irmão que está do seu lado: por mais que seja cruel a verdade, fale a verdade. Amém? A mentira é uma raposinha que destrói. Irmão, e é assim tremendo. Eu estou falando de algo aqui que é comum. É comum. Se eu perguntar aqui, quem nunca pagou uma mensagem de WhatsApp? Se você levantar, você pode até ter um ET aqui no nosso meio. Mas um dia você meteu uma migué lá. Porque a gente acha que é mentirinha. Ei, Deus nem vai olhar para isso. A cada mentirinha nossa, o diabo se agiganta. O diabo cresce. Você sabe onde Acabe perdeu o reinado dele? Acabe não perdeu o reinado dele naquela guerra que estava ele e Josafá contra Ben-Hadad e ele morreu, não. Acabe perdeu o reinado dele dentro da casa dele, porque dentro da casa dele tinha um espírito de mentira, de enganação, tinha um espírito maligno que atuava dentro da casa dele. Então, se você quer ter a tua família plena, se quer ter o teu ministério pleno, seja transparente. Homem de Deus, a palavra dele não faz curva, é ou não é. Alamandacalassuri andarás. Segunda área de atuação, comunhão. A raposinha que destrói a comunhão. Aquilo que nós tínhamos como base familiar, nós não temos mais. Hoje, marido, esposa e prole não se assenta mais à mesa para comer, para bater papo, para o pai escutar o filho, as dificuldades e pá, aquela coisa toda, não. A comunhão, ela não existe mais. Agora é todo mundo numa rede social, num mecanismo. Irmão, já aconteceu comigo isso em casa. Às vezes de falar, pela aqui, ó, no WhatsApp, ó, filho, pega lá uma água pro pai. Ai, que absurdo. É só dar um grito, filho, pega água pro pai. É a facilidade. Só que isso é uma arma que Satanás tem colocado dentro das famílias. Por quê? Uma família curada, uma família sadia, quando o pai escuta o filho escuta o pai. A moça tem liberdade com a mãe de tratar assuntos que só a mãe pode ajudá-la. Mas nós temos perdido isso. E nós achamos normal. E às vezes até falamos, não, aqui ninguém é unga-bunga. É a tecnologia. Amém. Só que dentro dessa tecnologia, Satanás tem colocado essa forma de existir como uma pequena raposinha que vai quebrando a comunhão dentro dos lares. Dentro das famílias. Falei do WhatsApp aqui porque é algo que está assim, né? O que mais você vê hoje eu tenho já ministrado vários casais desse quesito, briga por causa de celular. Não, porque eu acho que ele esconde as coisas. Não, ele não me dá senha. Não, é que ela fica querendo saber de tudo. Sabe essa coisinha? Irmão, isso não pode existir, nós somos família, você é família. Não existe, aí é a minha privacidade. Ué, se é a tua privacidade não tem nada de errado, por que você esconde? E outra, se você quer ter uma privacidade a esse nível, por que você casou? Quando eu resolvi casar, eu resolvi repartir a minha vida com outra pessoa. Se eu quisesse me manter só eu não teria casado. Vai até para os jovens isso. Porque se você quer casar para ter uma vida, eu vejo isso também muito comum nas famílias que eu ministro. A pessoa casa e quer ter vida de solteira, não pode. E aí as raposinhas vão entrando. Gente, vocês não têm dimensão, porque você é ovelha. Você tem dimensão às vezes do vizinho de condomínio, que você escutou, da pessoa do emprego. Como eu lido com pessoas, são muitas famílias que o diabo tem destruído. E aí você vai buscar, né, aonde começou o negócio, e começou aí. A pequena raposinha, é uma mentira aqui, é um papinho furado ali, é uma desobediência ali, e aí o diabo começa a entrar. Por exemplo, falei família, agora igreja. Quantas pessoas que têm dificuldade de congregar hoje? Você sabe o que as pessoas falam às vezes? As pessoas às vezes me ligam, me mandam mensagem. Bispo, que culto, hein? Mas eu não te vi no culto, irmão. Ô bispão, estava aqui conectado pela internet. Irmão, nada contra, é uma ferramenta. Mas é uma ferramenta para quem talvez
chegou tarde, ou está enfermo, ou tem alguma necessidade, está cuidando de alguém. Agora a pessoa deixar de congregar, de ter essa coisa da proximidade, o calor humano, a presença de Deus. Irmão, tudo errado. Aí não vem um culto, não vem outro, não vem outro. Daquele culto da internet já passa para uma outra coisa no YouTube e daqui a pouco, meu irmão, já foi. O templo desmoronou, a fé foi embora. Por quê? Porque a pequena raposinha entrou e destruiu tudo. Cuidado, vele pela sua comunhão, em nome de Jesus. Amém? Terceira área que as raposinhas atacam: a quebra de princípios. O que mais nós vemos hoje dentro das famílias e dentro das igrejas são quebra de princípio. Então, é filho que grita com o pai. Tem família que o filho que dita as regras. E o pai totalmente omisso, não fala nada. Tem lugar, tem família que a esposa sai para trabalhar de madrugada, para buscar suprimento para casa, porque o camarada não tem poder de reação e está dormindo e acorda meio-dia. Essa bagunça dentro da instituição família tem trazido também o rompimento de muitos lares. Porque aonde não tem princípio, com certeza Satanás vai colocar as suas patas. Amém? Nós vivemos uma época que você não consegue gerar amizades, porque as pessoas têm dificuldade de serem leais. A lealdade é um princípio da palavra de Deus. Não sei quem pregou aqui esses dias e trouxe uma mensagem tremenda que falou dos discípulos, falou da multidão, falou dos 70, falou dos 12. Isso é para você entender como o Senhor, ele enxerga a lealdade. Multidão, 70, 12, 3, mas só um deitava a cabeça no peito de Jesus. Só aquele que é conhecido como o discípulo do amor, a qual Jesus via 100% de lealdade na vida dele. Não pode, meu irmão. Nós nunca tivemos tantos divórcios, tantas traições como temos nos dias de hoje. As pessoas não conseguem casar e ser fiel. Lares que aparentam ser um lar maravilhoso, mas que tem um monte de ruptura, porque tem um monte de mentira e um monte de demônio atuando. Porque o paradigma que nós temos de família é o do mundo, e não tem que ser o do mundo, tem que ser o da Bíblia. Marido, esposa e prole, todos linkados ao cabeça, que é Jesus Cristo. Agora, ninguém quer ouvir mensagem como essa. As mensagens que nós queremos ouvir é a mensagem que vamos ficar milionários, ricos, prósperos. É só isso que a gente quer ouvir. Só que, meu irmão, não que adianta você ter um monte de dinheiro e a tua família em frangalhos? Não adianta. A nossa casa tem que estar sarada. Escute, eu vou repetir, não é um elefante que vai derrubar a tua casa, não. Não é um elefante que vai derrubar o teu ministério, não. Não, esquece. São as pequenas raposinhas. E o diabo é sujo. Vem, come a flor. Escute o que eu estou dizendo. O sinal maior da vida de uma pessoa, de um casamento, de um ministério é o quê? O fruto. Só que a raposinha, ela não deixa nascer o fruto. Antes de nascer o fruto, ela vai e come a flor. E aí, tudo isso debaixo de um espírito de engano, que é o xixi que ela faz, e o cão não consegue achar ela. Irmão, não é isso que Deus tem para as nossas vidas, não. Irmão, o negócio é sério, e não é hoje, não, sempre foi. Quando Acabe quer ir para buscar, para tomar posse de Ramote, e ele faz aliança com Josafá, e ele quer invadir, mas ele quer a direção de Deus. A Bíblia fala que lá no palácio tinha centenas, se não milhares de profetas. E todos eles diziam, inclusive o líder daqueles profetas que era Zedequias, vai que Deus é contigo, vai que Deus é contigo. E aí sabe o que acontece?
Acabe sabia que tinha um profeta diferenciado ali. E sabe o que acontece? Ele não quer chamar o profeta, porque, segundo ele, esse profeta só profetiza o que ele não quer ouvir. Porque é assim. Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que nos interessa. Ninguém quer tomar bronca, não. Ninguém quer ser exortado. A gente só quer ouvir que a gente vai ficar assim, assado, que vai cair dinheiro do céu, que vai dar tudo certo, que o meu casamento vai ser o melhor, que os meus filhos vão ser o melhor. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que a palavra profética, ela consola, ela edifica, mas ela exorta. E aí então, de tanto Josafá insistir, porque Josafá sabia que esse profeta, que era discípulo de Elias, era um homem usado por Deus, ele falou, não, quero ouvir esse profeta, quero ouvir esse profeta. E aí trazem o profeta. E quando o profeta chega, o profeta, cheio de Deus, diz assim, ó, tudo que há na boca desse monte de profeta aqui, é espírito de engano e de mentira da parte do diabo. Porque a palavra de Deus é a seguinte, tu vai para a guerra, vai morrer e não vai voltar. Responde onde o senhor quer chegar. A gente tem que tomar cuidado. A gente acha que é assim. Não é assim não. Hoje em dia, tem que tomar cuidado. Hoje em dia, você tem que, tudo que você ouve, você tem que bater com aqui, ó. Se tiver aqui é de Deus, se não tiver, corre. Chuta que é laço. Porque hoje, Satanás quer destruir as famílias. E ele vai destruir com as raposinhas. É um probleminha aqui, desgasta. É um probleminha ali, desgasta. É um problema lá, desgasta. Amém? E assim o diabo vai ganhando espaço. Nenhum garoto, eu não comecei na minha época da juventude cheirando cocaína. A gente começou cheirando uma cola, coisa de menino, sabe? Não era nem cheirador de cola, não. Pegava uma latinha lá, ai, da hora, eu tô doidão. Depois ia lá, cheirava um éter. Depois ia lá, tomava um comprimido. E aí ia. Depois fumava uma maconha. E aí um abismo chama outro. E quando você vê, você está nas drogas. Esse pessoal que está no crack aí, que as famílias ficam desesperadas, dificilmente alguém começou no crack. Geralmente começou na maconha, na cocaína. E aí depois que queria mais, foi para o crack. As pequenas raposinhas destroem. Ei, irmão, cuidado com a internet. Hoje é uma menininha de biquíni que eu estou vendo aqui. Amanhã é uma já de topless. Depois da manhã é uma pelada. Depois da manhã já é uma transando, não sei com quem. E aí vai. É assim. Porque as raposinhas vão derrubando a tua comunhão com Deus. Tem muito casamento que está por um fio. Porque as raposinhas estão destruindo o teu casamento e você não está vendo. Abra os olhos. Não pensa que vai cair um raio, não. Acabou o casamento. Não. As raposinhas vão comendo a flor e não deixam vir o fruto. Então fiz um negocinho com a minha esposa, não rolou. Cadê o fruto? Fiz uma outra coisa aqui com a minha esposa, não rolou. Cadê o fruto? E o fruto não vem. E se o fruto não vem, vem a frustração. Se o fruto não vem, vem o desânimo. Se o fruto não vem, vem o sentimento depressivo. A angústia vai tomando conta. E quando você vê, acabou. Foi. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, traga o princípio para dentro da tua casa. Amém? Não toque no princípio. Ei, marido, tu é o sacerdote. Desenrole, faça, seja o canal de bênção para a tua família. Reúna a tua família, compartilhe da palavra. Tenha uma palavra de Deus na tua boca, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Não permita que essa malignidade entre. Ainda continuando lá na história de Jezabel, a coisa era tão maligna que o filho de Acabe foi pior do que Acabe. E a maldição, Acabe morreu, mas e havia uma maldição feia sobre ele. Deus tirou dele e jogou no filho. Sabe por quê? Porque aquela casa era uma bagunça. Porque aquela casa era um espírito de manipulação, de mentira, de traição, tudo que não prestava. A minha, a tua casa tem que ser casa de bênção, casa da verdade, casa do poder de Deus, da palavra de Deus.
para que sejamos uma família sarada e curada, aonde haja comunhão, aonde haja transparência e aonde se perpetue a bênção do Deus Todo-Poderoso. Assim é na igreja, da mesma forma. Quando o princípio é quebrado na igreja, a igreja sente. Amém? Quando um pastor, irmão, cansei de ver isso. Um pastor, por exemplo, às vezes a igreja é lotada, o pastor vai, dá um vacilo e cai. Toda a igreja sofre. Quem errou? Foi a igreja? Quem que errou? O pastor. Mas por ele ter quebrado o princípio, toda a malignidade pesou sobre a igreja. Às vezes a pessoa sai e nem sabe. Por que você saiu da igreja? Ah, não sei, só sei que aconteceu não sei o que lá. Eles não falam direito, mas eu acho que teve alguma coisa errada lá. Porque o princípio foi quebrado. Então, meu querido, vamos trabalhar os princípios de Deus na nossa casa e na igreja em nome de Jesus. E para finalizar, a terceira área de atuação das pequenas raposas, amém? É nessa nova moda. Existe uma moda agora, irmão. Congregar e ir para a igreja é meio fora, é fórum de moda. Você concorda comigo que a Bíblia nunca vai mudar? A palavra de Deus, ela foi, é e será? Então, meu irmão, nós estamos aqui hoje porque nós não temos o que fazer. Hoje pela manhã eu falei para a pastora quando eu fui embora, eu falei, ó, posso falar aqui? É para falar a verdade, né? Hoje pela manhã, meu irmão, eu vim pela misericórdia. Você falasse, perguntasse para a minha carne, você queria ir para o culto? Queria ficar dormindo, quentinho na minha cama. Amém? Mas eu tinha uma responsabilidade com o Senhor. Por quê? Porque aqui tinha pessoas que estavam aqui para receber uma palavra. Uma palavra, às vezes, essa para a semana inteira, porque tem gente, enquanto tem pessoas que às vezes não congregam porque não quer, tem pessoas que não vêm porque não tem tempo, porque trabalham de domingo a domingo, e quando sobra um tempo, ela está aqui sedenta para receber a palavra. Porque a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia que é aqui, é na congregação dos justos que Deus ordena as bênçãos. Não é no banheiro, não é no quarto, não é no metrô, não é na casa do Senhor. É aqui, é na casa de Deus que Deus derrama a bênção. Irmão, isso é tão lindo, porque a palavra de Deus, ela não se desmente. Quando foi para Deus encher o povo com a presença do Espírito Santo, foi aonde? Foi na rua? Aonde foi? Atos 2:1, no cenáculo. Amém? Quando Deus visitou Salomão, que Salomão não conseguiu ficar de pé, foi aonde? Dentro do templo. Amém? Deus, a palavra de Deus, ela é uma só. Irmão, comece a ler a Bíblia, que você vai ver a palavra se encaixando, e você vai ver que esse livro é diferente de todos os livros que você já leu. Não permita o diabo roubar o teu tempo de congregar. Você sabe que eu fico olhando, eu fico triste de ver 40, eu sou corintiano, irmão, mas eu ver 40 mil pessoas no estádio, nesse baita frio. E amanhã, líderes de célula, nem se estressem. E aí, não veio porque ontem no culto? Estava frio. Ai, ou então estava doente. Todo mundo fica doente. Só os ímpios que não fica doente, precisa orar mais. Só crente anda doente, os ímpios não fica doente. Como eu tenho um pouco dos dois lados, um pouco não, esse lado meu é gigante, porque eu amo o Senhor acima de tudo e de todos. Mas eu sou corintiano. Esse dia teve um jogo da Sul-Americana, eu fui. Você vai entrando, teu coração vai batendo mais forte. Você entra, aí está no corredor, você entra. Só que é interessante, é muito legal, é muito animado, é top. Só que acaba, ganhando ou perdendo, a adrenalina vai. Acabou. Vou para casa. Essa adrenalina não. Essa aqui ela te leva para o céu. Essa aqui, ela não acaba aqui. É isso que você precisa entender. Essa aqui vai te conduzir a ter uma experiência com o seu Senhor, com o teu Deus. Então, queridos, eu fecho esse sermão. É rápido e objetivo. Não permita que as pequenas raposas, querido, preste atenção, não permita. Eu posso falar aqui porque faz muitos anos que ele saiu da igreja e você não vai saber quem é. Eu tinha um casal que eu cuidei de perto. Esse casal, eu conheci eles namoravam. Pensa num xodó os dois. Mas
não era firula, não. Eles se tratavam assim. E eram assim. Um completava o outro. Top. Casou, uma bênção, servia a Deus, era tudo top. Daqui a pouco começa as raposinhas a entrar. Esposo, eu tenho 5 minutos? O que for? Esposo, fulana, indo trabalhar com a roupa toda amassada, não acorda cedo para me ajudar. Pô, eu vou trabalhar, depois ela fica em casa, ela pode dormir até um pouco mais tarde, eu não ligo e tal. Tá, vamos tentar ajeitar. Fulano, tá falando assim, isso dá para melhorar? Ah, vou ver aqui e tal. Melhorou? Esposo, eu tenho mais 5 minutos. Oi, dentro da camisa agora, me esposo. Chego em casa, não tem janta pronta, eu fico o dia inteiro em casa, bicho. Eu trabalho, bicho. Agora estou até vendo uma outra porta, acho que vou trabalhar em 2 empregos e tal. Tá bom, vamos ver. Fulana, a comida, tal. Não, eu vou ver tal. Daqui a pouco, né? Esposo, você tem mais 5 minutos? Esposo, agora, né? Acordo de manhã, não ajuda a passar minha roupa, não tem comida, chego em casa, agora nem em casa tá mais. Tá na casa da mãe. Ah, filho, mas é a mãe. Não, tudo bem, mas passar o dia inteiro, não tem afazeres em casa? Vamos falar com ela. Ô filha, me pondera, eu sei que é tua mãe, tem que ver a mãe sim, mas tá, eu vou ver. Daqui a pouco, um dia, eu acho estranho, ela me chama. Esposo, eu tenho 5 minutos? Falei, agora eu acho que é lá. O que foi? Então, o fulano, agora deu para chegar tarde depois do serviço. Ele chegava às 7, ela está chegando 9, 10. Vou lá falar, fulano, chegar cedo, tá? Não, eu vou ver. Daqui a pouco, no outro dia, ô bispo, dá mais 5 minutos. Fulano agora está chegando depois da meia-noite. Passa um tempo, mais 5 minutos. Fulano agora está dormindo fora. Daqui a pouco os dois, não dá mais. Ele não me compreende, eu não compreendo. Enfim, resumindo, os dois se separaram. Não teve um raio, a casa não caiu, não teve uma traição. As pequenas raposinhas derrubaram um casamento que era bem quisto quase por toda a igreja. Olhava para o casal e falava, meu Deus, quero ser assim quando eu crescer. Mas permitiram que as raposinhas entrassem. Então, não quebre o princípio. Você que é sacerdote, faça o teu papel, quer trabalhar, quer amar a tua esposa, quer dar carinho a ela, que é tratá-la como ponto mais frágil, mas não para você fazer dela um capacho, não é isso que eu estou dizendo, mais frágil porque a natureza da mulher é mais frágil. Ame, enche de amor, seja um exemplo para os teus filhos, seja um canal de bênção para a tua casa. Esposa, seja a coluna do teu marido, seja ajudadora, não menospreze, respeite o teu marido. Esse dia eu estava vendo um pastor falando sobre 5 atitudes que todo marido espera da mulher. Dentre todos esses, um deles é o respeito. E respeitar não é só trair o marido, não é isso que eu estou dizendo, não. É reconhecê-lo como base dentro da tua casa. Quer ver um erro que a maioria das esposas comete? Colocar o filho na frente do esposo. Isso é antibíblico. Esposa, marido, depois filhos. Está fazendo as coisas aqui, o menino, ei mãe, me traz aqui. Primeiro eu vou cuidar das coisas do seu pai, depois eu cuido das suas. É assim. Porque a gente não gera filhos, os filhos são nossos, mas nós não geramos filho para nós. Nós geramos filho, amanhã teu filho casa, tua filha casa. Primeiro é em cima. Tem uma ministração, eu não sei qual é, você pode até procurar depois no YouTube, que o pastor Silas, ele dá um banho falando sobre isso. Porque tem esposa que só dá atenção para os filhos e o marido fica largado. Ou vice-versa. Pai que às vezes o filho cresce e se interna com o filho no negócio de videogame, que é uma outra praga agora, né? Porque tudo que é normal é bênção. Virou vício, Deus não está nisso não. E o cara fica internado lá com o filho e a mulher fica lá, a ver navios. Porque o videogame e o filho é mais importante que a esposa, está tudo errado. Isso é quebra de princípio. Não pode. Casamento forte, marido e esposa, família forte. Amém? Só fechando para a gente orar. Aí nesse programa que eu vi hoje, aí perguntaram assim para a moça, o que você, em que você se espelhou na sua mãe? Aliás, não foi bem essa pergunta, mais ou menos assim, o que sua mãe fez com você que você jamais faria com seus filhos? E a pessoa, né, respondeu assim, tudo que ela fez para mim,
o que eu senti, o que eu vi, eu não quero fazer para os meus filhos. Ou seja, a minha mãe não foi referencial nenhum para mim. Onde há quebra de princípios, há todo um desenrolar. E fechando, toda quebra de princípio, toda falta de transparência, toda falta de comunhão, todo fruto, toda flor, melhor dizendo, que a raposinha come, vai gerar consequências. Amém? Vou repetir. Vai gerar consequência. Amém? Aí a pessoa, o marido traiu a esposa. Aí teve perdão, tudo. Passou 15 anos. Volta e meia o problema vem à tona. Por quê? Consequência. Já existe um ditado que quem bate e quem apanha nunca esquece. Direto eu pego isso. É consequência. O cara errou, caiu em adultério. Pode passar 20 anos. Ele fala assim: glória a Deus, Deus perdoou, nunca mais caí, tá tudo certo. Volte e meia ele vai encontrar um na rua que eu falei assim para ele: eu sei o que você fez no verão passado. É a consequência do pecado. Davi foi perdoado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o cara. Mas Davi tinha na sua roupa uma chancela. Tu adulterou um dia. Tu traiu um dia. Entendeu? Então, meu irmão, não permita que as pequenas raposas maculem a tua vida diante de Deus. Tenha transparência. Tenha comunhão. Tenha princípios. Amém? Na tua vida, em nome de Jesus. Para que Deus possa te conduzir sempre debaixo da bênção dEle. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. E congregue, né? Eu esqueci de falar. E o Espírito Santo está falando aqui comigo, eu vou falar também. Pode ficar com a cabeça curvada. Cuidado também para não ensinar teu filho a mentir, viu? Ó, se o seu pai perguntar isso, fala isso. Além de errar, ainda ensina o filho a pecar. Cuidado. Ou vice-versa. A esposa fala, ou o marido fala. Os nossos filhos têm que ver em nós sempre a verdade. Doa o que doer. É tão lindo, às vezes, eu falo para bem mundo aí. Meu pai já morreu em 1990. Mas eu faço questão de falar, o meu espelho é o meu pai. Porque o meu pai foi homem. Isso é lindo. Às vezes eu converso com o Pedrinho. Pedrinho, ele é apaixonado pela avó dele. E a maior insegurança dele é um dia perder a avó dele. Por quê? Porque a avó dele é espelho para ele. A gente ama quem é espelho para nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Vou falar um negócio aqui, alguns pastores vão dar risada, porque eles ficam tirando barato meu quando eu falo sobre a Copa de 82. A Copa mais ganha de todos os tempos. Irmãos, chegam a falar, eu não quero entrar no mérito, que o time de 82 foi melhor do que o de 70 no conjunto. Todo mundo de salto alto, já ganhamos a Copa. Pequena raposinha, Itália, tinha ninguém. Tinha um tal de Paulo Rossi, que não sei de onde saiu essa raposinha. Acabou com o Brasil. Tem que tomar cuidado. As pequenas raposinhas destroem sonhos. Feche teus olhos, querido. Pai, nós queremos nessa noite blindar o nosso coração. Nós não queremos ter aliança com a mentira, com a hipocrisia, com a manipulação. Nós queremos ter aliança com a verdade. Nós queremos ter aliança com o poder da Tua palavra. Nós queremos ter aliança, Senhor, com aquilo que nos cura. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem nessa noite sarar a nossa alma.
Vem nessa noite visitar as nossas entranhas. Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos sair daqui curados, sarados, renovados, visitados pela verdade da tua palavra. Que a nossa comunhão seja uma comunhão sarada. Que jamais haja na nossa boca mentira, mas somente a verdade. Porque quando eu falo de verdade, eu falo de Cristo. E quando eu falo de mentira, eu falo do diabo. Que nós possamos não permitir, Senhor, que as pequenas raposas destruam, Senhor, a nossa vinha. Que os pequenos cupins não destruam as nossas portas, mas que nós possamos ser sarados pela tua palavra. Irmão, você que quer receber essa oração, bispo, eu quero sair daqui hoje para viver um novo tempo na minha vida. Eu entendi que detalhes, coisas pequenas, enganos pequenos, não agradam a Deus. São essas pequenas raposas que deturpam o meu caráter, são essas pequenas raposas que trazem contenda para dentro da minha casa, são essas pequenas raposas que faz toda a minha vida paralisar, o meu ministério paralisar, aleluia, as minhas amizades no meu meio profissional paralisar. Eu quero sair daqui curado. Se você quer essa cura, sai do teu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, Aleluia. o desespero me tomar.